Homens armados perseguem, espancam e matam a tiro uma mulher indefesa. Aconteceu em Cabo Delgado, Moçambique. Há suspeita que as armas são disparadas por militares moçambicanos. O governo desmente o envolvimento das forças de segurança e defesa do país. Aquilo é um ato macabro, inaceitável e desumano. Jamais as forças de defesa e segurança fariam algo parecido. Ainda que possam ser fake news, como se costuma dizer muitas vezes. Mas, para esse efeito, alguém que investigue, que nos traga resultados e dê a toda a sociedade o conhecimento do que efetivamente está a acontecer. Há violações sistemáticas de direitos humanos em Cabo Delgado e este vídeo é para nós uma ponta de iceberg. Significa que há pessoas nas forças de defesa e segurança que são uma ilha de integridade. Os pedidos das organizações de direitos humanos para investigações e responsabilidades não são de hoje. A ação militar no norte de Moçambique está debaixo de suspeita da opinião pública. O governo moçambicano atribui as cenas do vídeo a uma ação dos insurgentes que se fazem passar por soldados do país. Mas há quem duvide da explicação. A pretexto do combate aos terroristas islâmicos em várias zonas da província, também a Amnistia Internacional tinha pedido investigações ao Executivo. Esta semana o Causa e Efeito recebe o brigadeiro Francisco Zacarias Mataruca, Rita Cardoso, Cipriano Fernandes, Tamilton Teixeira, Gaio Batista, Cadu Sankara e Luís Seríaco. Bem-vindo ao Causa e Efeito. As imagens chocaram moçambicanos e todos os que acreditam na dignidade de todos os seres humanos e que, até na guerra, há limites que não se ultrapassam. Mas as mesmas imagens de uma mulher indefesa a ser barbaramente assassinada com armas de guerra por homens fardados numa estrada da província de Cabo Delgado, em Moçambique, suscitam dúvidas sobre a legalidade e o zelo com que o combate aos insurgentes está a ser empreendido. É convidado do Causa e Efeito o brigadeiro Francisco Zacarias Mataruca, do Ministério da Defesa de Moçambique. Muito obrigado, Sr. Brigadeiro. Reconhecemos, antes de mais, com satisfação, a presença de um alto quadro das Forças Armadas moçambicanas no Causa e Efeito a este propósito. A grande dúvida sobre este caso que tem subsistido é saber se os homens das imagens são ou não elementos das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique. Sr. Brigadeiro, são homens militares das Forças Armadas? Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade que a RTP concede para interagirmos em torno desta questão que acaba de colocar. O que apareceu, o que vimos são imagens. E as autoridades moçambicanas, ao nível mais alto, já reagiram em relação a este aspecto, no sentido de que Moçambique é signatário de convenções internacionais, é signatário de instituições ligadas aos direitos humanos. E, ao mesmo tempo, o governo moçambicano condenou veemente condena qualquer atitude que ponha em causa a vida das pessoas, que extravasa a observância dos princípios humanitários. As imagens que apareceram, o nosso governo respondeu que ia investigar e procurar saber o que realmente aconteceu, mas, em princípio, aquelas imagens não nos pertencem. Como deve saber, numa guerra como esta, usam-se muitas táticas e até aparecem imagens que confundem quais são os protagonistas. Em todo caso, as autoridades prontificaram-se. Primeiro, condenaram aquele tipo de atitude. Segundo, prontificaram-se a
investigar e procurar saber a veracidade deste assunto. Então, neste momento, Sr. Brigadeiro, não é possível às Forças Armadas dizer se estes homens são elementos das Forças de Segurança, são militares moçambicanos, apesar de o rosto de pelo menos um deles estar perfeitamente identificado. Mesmo essa pessoa ainda não foi encontrada, é o que me está a dizer. É isso mesmo. Não foi encontrada, mas o trabalho prossegue. Mas tudo indica que não são nossas forças. As primeiras justificações, Sr. Brigadeiro, para este caso é que eram terroristas com fardas das Forças Armadas e a segunda justificação, também vinda do Governo, é que são pessoas que fazem-se passar por militares e que usam estas ações, filmam e difundem as imagens para fora. Ambas as justificações foram dadas por elementos do Governo, no caso, o Sr. Ministro do Interior e o Sr. Ministro da Defesa. Em que é que qual das duas justificações é que a opinião pública deve confiar? As duas justificações convergem no sentido de dizer que essas atitudes não são das nossas Forças Armadas. O facto de aparecer indivíduos com fardamento das Forças Armadas ou aqui parecido fardamento parecido ao das Forças Armadas não diz que essas atitudes tenham sido das Forças de Defesa e Segurança, das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Sr. Brigadeiro, um jornal online moçambicano, a Carta de Moçambique, identificou um dos homens que aparecem nas imagens como um elemento das Forças de Defesa e Segurança moçambicanas e apresenta até duas outras imagens desse elemento, fardado, armado. Que credibilidade é que as Forças Armadas atribuem a esta investigação jornalística do jornal A Carta de Moçambique? Eles investigaram, não é isso? Eles dizem que investigaram. Mas quando tu estás perante este tipo de situações, tu tens de ter a dúvida. Mas para tu confirmar a veracidade do que é dito, tu tens que aprofundar. E eu vou recolher a minha tradição africana. Quando tu estás perante um cão e um coelho, tu não podes logo ir para o lado de que o meu cão é bom caçador e que o coelho não tem velocidade. Também tens de procurar saber se o coelho estava em plenas condições do exercício das suas funções de velocidade. Quer dizer o seguinte, é melhor duvidar as duas versões, por isso vai se aprofundar para saber realmente de que lado está a razão. Sr. Brigadeiro, quem é que está a investigar neste momento estas situações em concreto? As autoridades das Forças de Defesa e Segurança vão investigar para poder confirmar o que realmente aconteceu. São, então, são as próprias forças militares que estão a fazer essa investigação. Os homens aparecem fardados com os uniformes das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique. Como é que conseguiram ter acesso a esses uniformes? Tem alguma pista, Sr. Brigadeiro? Posso ter suspeitas. Você sabe que nós estamos em guerra. E onde há guerra, os terroristas podem conseguir roubar algum fardamento e usar esse fardamento para denegrir a imagem do seu adversário. Isso faz-se na guerra. É fértil isso em situações de guerra. Sr. Brigadeiro, outra questão que eu gostava de lhe colocar tem a ver com o modo como está a proceder neste momento a ação das Forças de Defesa e Segurança no norte de Moçambique. A RTP esteve pela mão das Forças de Defesa moçambicanas, esteve em Moeda, acompanhou a preparação dos homens.
Como é que, nesta altura, está a situação em Mocimboa da Praia? Tanto quanto sabemos, há elementos terroristas na cidade, na região, melhor dizendo, já é possível dizer que está controlada a situação? Estamos em guerra e a guerra é um jogo, né? Há avanços e recuos. O que está a acontecer é que as operações decorrem no sentido de repor a ordem, de devolver a normalidade à vila e às populações. Então, nesta altura, não é possível, tanto quanto entendo, dizer que Mocimboa da Praia tem uma situação controlada. Afirmativo? A situação vai se normalizando à medida que decorrem os combates. Nós estamos a defender o nosso país e nós estamos em guerra, estamos perante uma agressão. Uma agressão. E esse tipo de atitudes devem ser eliminadas. E as forças de defesa e segurança estão a trabalhar no sentido de repor a ordem. E estão no terreno, decorre combate. Como você deve saber, quando se trata de guerra, e o processo é outro, é diferentemente de fazer textos, é diferentemente de comentar. Mas o que está a acontecer é que as forças de defesa e segurança estão a trabalhar no sentido de repor a ordem, no sentido de salvaguardar a integridade territorial e a segurança das populações e dos seus bens. Sr. Brigadeiro, do ponto de vista militar, seria interessante ter ajuda de outras nações que também já se prontificaram para, caso seja necessário, fazer exatamente, ir em auxílio das forças moçambicanas? As autoridades máximas do país já reagiram em relação a esta questão e eles já definiram o que precisam. Precisam de apoio às populações, precisam de apoio em alimentação, em assistência médica, todo o apoio que for necessário para as populações que são vítimas desses ataques. Mas quanto à prontificação, a prontidão dos países em apoiar Moçambique, e nós agradecemos esse gesto, esse apoio moral, esse gesto humanitário, esse gesto de solidariedade. Porque o terrorismo é um problema global e para problemas globais exigem-se respostas globais. E Moçambique é uma parte do mundo, é uma parte da África, mas como você deve saber, o mundo, o planeta é um sistema. O mal-estar de um lado ou de uma parte do planeta afeta todo o mundo. É como se tu tivesses uma dor na perna ou na anca. As outras partes que não têm essa dor não ficam imunes, não ficam indiferentes a essa situação. Da mesma forma que se o tornozelo dói, a nádega não entra de férias. Então, caso seja de facto necessário, o Sr. Brigadeiro vê com bons olhos a presença, a ajuda militar de nações amigas de Moçambique no combate a estes terroristas? O que as Forças Armadas, as Forças de Defesa e Segurança precisam de Moçambique, o que precisam é o apoio moral. É necessário que os países, todo o mundo, condenem o terrorismo. O apoio que possa vir será especificado, será acordado, envolvendo os decisores. Nós não somos decisores, nós somos os homens que estão no processo de realização de guerra, de combate para repor a ordem no país. E nós subordinamos-nos a um comando superior hierárquico. É esse comando que deve decidir o que é que Moçambique pode precisar ou não. Mas, em todo caso, eu quero lhe dizer uma coisa. O que acontece na nossa cultura, ou na cultura mesmo de vocês portugueses, é de que o nível a atitude dos que se solidarizam com a nossa causa, a atitude ou o grau de consternação dos solidários depende da atitude da família enlutada. É verdade que nós precisamos do apoio, mas o apoio
é importante, mas a decisão de defender a República, de defender a nossa independência, a nossa integridade territorial, a nossa soberania, cabe aos moçambicanos. Claro, com o apoio dos outros que forem aceitos pelo governo para poderem fazer esse apoio. Mas o grande problema não é porque nós não podemos defender a nossa República. Nós vamos defender a nossa República, como também passamos por outras intempéries históricas ao longo do tempo. A solidariedade é importante, mas a decisão está com os moçambicanos, com o seu patriotismo, com o seu heroísmo na defesa da sua independência e integridade territorial. Mas se deve haver ou não o apoio de outros países, isso depende da decisão política e eu não sou político. Muito bem. Senhor Brigadeiro, e quanto a estes pedidos, nomeadamente da Organização da Amnistia Internacional e mesmo de organizações de direitos humanos moçambicanas que dizem que este tipo de acidente, pelo qual já passamos, a questão dos direitos humanos e da eventual agressão aos direitos humanos da parte de soldados moçambicanos, devem ser alvo de uma investigação independente. Qual é a posição dos militares relativamente a isto? Em primeiro lugar, eu quero que vocês entendam plenamente que a violação dos direitos humanos na condução das hostilidades não faz parte da nossa doutrina nem da nossa história. Nós temos na nossa história, na nossa cultura, na nossa trajetória histórica, a amnistia, a política de clemência, perdão ao inimigo como um valor. Você deve saber, há anos, Moçambique, nós tivemos aquilo que vocês chamam de guerra colonial, nós chamamos a luta armada de libertação nacional. Nós, quando capturássemos soldados inimigos, nós perdoávamos, porque na definição do inimigo, o nosso inimigo não era na base de cor, nem era o povo português, era o sistema. Você sabe que, quando da captura de 137 portugueses na base do Omar, ou base na Matile, ou na Amplial, em Cabo Delgado, distrito de Moeda, nós fizemos entrega à Cruz Vermelha Internacional de 137 portugueses capturados. E não é só este caso. São vários casos que nós tivemos. Não é nossa cultura, então, não é nossa doutrina. Quer dizer, Sr. Brigadeiro, que não é necessário, entendo que não é necessário uma investigação independente a estas situações. É isso que me está a dizer? Olha, eu posso ter um meu ponto de vista, mas como você sabe que eu obedeço à hierarquia militar, essa decisão não cabe às Forças Armadas. Porque as Forças Armadas são um instrumento de execução dos interesses do Estado na defesa nacional. E os decisores, os chefes superiores, tomarão as decisões que acharem convenientes. Tu não podes dizer se o CAU tal deve ser investigado por aquilo que fez ou não fez. O CAU tem dono e o dono é o Estado. Nós somos Forças Armadas e estamos submetidos a um poder político. Eles, os decisores, tomarão as decisões que acharem necessárias para que a nossa maneira de ser, as nossas regras de empenhamento, a nossa conduta no empenhamento esteja salvaguardado. E como eu te disse, não é nossa cultura, não é nossa doutrina praticar esse tipo de ações. Não estou a dizer que não sou eu que decido se deve haver ou não haver uma investigação independente. Entendo perfeitamente, Sr. Brigadeiro. Com os decisores. Entendo perfeitamente. Sr. Brigadeiro, o nosso tempo terminou. Agradeço muito a sua disponibilidade, uma vez mais, e às Forças Armadas moçambicanas, ao Governo moçambicano, de ter disponibilizado um alto quadro militar para vir trazer estes esclarecimentos relativamente a este caso de Cabo Delgado e as alegadas falhas de proteção dos direitos humanos por parte de militares moçambicanos. O resto de bom serão, Sr. Brigadeiro.